Opa, tudo bom? Você sente dor no joelho quando você sobe escada, desce escada? Sente dor quando vai fazer exercício? Bom, pode ser que você esteja com um desgastezinho no joelho. Meu nome é Alexandre Magno e eu vou compartilhar essa informação contigo hoje. Bom, e para falar sobre dor no joelho, eu convidei um especialista, o Cristiano. Ele é fisioterapeuta, especialista em ortopedia voltada para o esporte, é nadador e, além disso, também gosta de estudar direito, é bacharel em direito. Então, Cris, muito obrigado por sua presença, por você estar aqui para ajudar o pessoal a tirar as dúvidas, né? Entender um pouquinho mais sobre a dor no joelho, né? Esse é nosso papel, poder colaborar para o entendimento melhor dos problemas de saúde, para a promoção da saúde daqueles que gostam de atividade física e estão atrás de um bem-estar, de saúde e de cuidado com o corpo. Beleza. E eu, Cris, eu estava conversando, esses dias eu recebi um e-mail de uma leitora lá do blog e ela me perguntou sobre dor no joelho, sobre desgaste no joelho. Sim. Então eu respondi para ela que isso pode ser uma condromalácia, né? E que isso pode atrapalhar um pouquinho a pessoa fazer exercício se ela não tiver as devidas precauções, né? Sim, então eu queria que você falasse para o pessoal, para quem está vendo aqui agora, o que é o desgaste articular, né? E como que a gente faz para tratar dele, para cuidar dele. Sim, não, é interessante isso, professor, porque uma das grandes queixas dos praticantes de atividade física, dos esportistas em geral, é a dor no joelho. E o interessante mencionar, e você chama atenção aí para condromalácia, a dor no joelho. Ela pode ter origens diversas. Basicamente, a dor anterior do joelho, ela pode ter a origem em diversas entidades patológicas. Uma delas é a condromalácia. E o que é a condromalácia? É um desgaste da cartilagem, normalmente da articulação da patela com o fêmur, e com o passar dos anos, essa dor no joelho, a não intervenção e o não cuidado, elas podem promover o consumo daquela cartilagem, fazendo uma exposição óssea. Mas esse é um dos problemas, porque a dor anterior no joelho, que a gente chama normalmente, ela pode ter origem em má formação anatômica, por uma estrutura particular que se chama plica. Ela pode ser resultado de uma fricção de uma estrutura no joelho, que é conhecido como síndrome de fricção da banda. Ela pode ser uma bursite. Então, assim, diversos problemas médicos podem trazer a dor no joelho. É então, importante uma avaliação física antes, né? Uma avaliação física. Essa é uma importância de se avaliar antes de fazer qualquer coisa, de fazer exercício, de fazer, tomar, enfim, entrar em alguma prática de exercício físico. E outra coisa que eu acho muito relevante é respeitar o seu organismo, respeitar o seu corpo e ouvir essas mensagens que ele está te dando. Muitas vezes uma intervenção física, fisioterapêutica não resolveu o problema. Outras vezes a gente precisa de intervenção médica, porque às vezes os problemas podem ser anatômicos e estruturais e trazem a necessidade de uma cirurgia. Mas a maior parte dos problemas tem relação com as alterações que cada pessoa carrega no próprio organismo. Muitas vezes relacionadas às questões musculares, a atividade física direcionada, um trabalho feito especificamente após uma avaliação, levantadas as alterações que aquela pessoa apresenta, correção de alguns músculos podem trazer resultados satisfatórios e fazer com que esse sintoma desapareça. Entendi. Então, entender e avaliar quais são os fatores intrínsecos daquele indivíduo que proporcionam aquela dor específica no joelho é que é fundamental. E temos que lembrar o seguinte: às vezes nós podemos ter a mesma dor anterior no joelho, com origens completamente diferentes. Então, por isso que a avaliação prévia é fundamental. Então, resumindo, para quem está vendo a gente, uma avaliação. A dor no joelho ela pode ter causas diferentes. Sim. No caso, a leitora, a Ana, que mandou a mensagem, ela estava falando do desgaste articular, que era a condromalácia. Mas essa mesma dor que apresenta no joelho, ela pode ter origens diferentes. Sim. Então, tem de passar por uma avaliação antes para identificar o tipo de dor. Agora,
mitos e verdades. A pessoa que tem dor no joelho, ela pode fazer exercício? Pode e muitas vezes deve fazer e tem que fazer para ficar livre do problema. Vou dar um exemplo simples e básico. Com o envelhecimento, normalmente, a gente perde as nossas capacidades musculares. Força, resistência e todos esses parâmetros físicos ligados à musculatura. Um dos grandes, e quem é que nunca ouviu dizer, do problema da artrite, da artrose, popularmente conhecidas, mas que são entidades diferentes do ponto de vista patológico. E que o tratamento envolve, no início, uma reabilitação das funções musculares básicas, muitas vezes porque a pessoa não está aguentando mais, e está com essa atividade de vida diária dela limitada para andar, subir, descer escada, etc. E a continuidade é a preservação daquela saúde muscular adquirida, com a melhora de parâmetros de força, de flexibilidade, claro, dentro do que é necessário. Então, muitas vezes, a atividade física é o que vai corrigir aquilo ali. Certo. Então, isso é fundamental. Então, falando especificamente do desgaste articular, da condromalácia, que foi, né, a origem do vídeo, quem motivou a fazer esse vídeo, foi esse problema. A pessoa que tem condromalácia, que tem um desgaste articular e que está acima do peso, ela pode fazer exercício? Ela deve fazer exercício? Deve. A questão é que ela vai precisar de uma supervisão maior. Faça uma avaliação prévia, elenca os possíveis fatores de risco para a atividade. O fisioterapeuta muitas vezes pode orientar o que vai ser pior ou melhor para aquele joelho, protegendo a saúde dela. E iniciado essa atividade física que vai combater e vai ajudar na perda de peso, é preponderante, fundamental para fazer com que aquela pessoa fique livre dessa dor no joelho. Uma coisa que eu não comentei, que eu acho que é muito relevante para as pessoas terem noção, eu recentemente vi um trabalho publicado na Austrália, pela Universidade de Melbourne, e um outro em 2011 aqui pela Universidade Federal de São Carlos, como que a nossa estrutura, como que o joelho não é uma peça independente no nosso organismo, como que ele depende de marcha, como que ele depende de quadril, por exemplo. Esses dois trabalhos, um aqui no Brasil e esse outro na Austrália, mostraram que intervenções distais em relação ao joelho, pé e quadril basicamente, e a parte baixa de coluna, trouxeram solução para as dores anteriores no joelho, independente da espécie dela. Ou seja, quando você tem, qual é a leitura que eu acho que é propícia nesse caso? Quando você tem uma saúde muscular dinâmica, completa, maior e preservada, como que as suas estruturas ficam protegidas. Ou seja, para cuidar do joelho tem que malhar glúteo, tem que malhar quadril, tem que malhar quadríceps, tem que malhar panturrilha, tem que malhar abdominal. E claro, e entrando num programa completo de atividade física, que trabalha-se o corpo como um todo, combate-se o excesso de peso, eu acho que o benefício para a saúde, além das questões metabólicas e fisiológicas, naturalmente vão trazer essas questões articulares também. Então quem perde peso também alivia o trabalho no joelho, né? Sim, por questão de sobrecarga, por excesso de peso, quando esse peso está realmente como um fator a mais. É o que eu sempre falo, os nossos problemas de saúde, ortopédicos, porque é a área que eu entendo, eles são multifatoriais. A nossa abordagem, ela tem que ser o mais completa possível. Eu não posso ficar preocupado na saúde muscular, eu não posso negligenciar um excesso de peso, por exemplo. Hábitos alimentares, sono, alcoolismo, tabagismo, são fatores que estão relacionados aos problemas articulares também. Então, o que eu sempre proponho nas intervenções é essa abordagem um pouco mais completa, é a abordagem do indivíduo, que passa pelo peso, pelas questões musculares e até questões emocionais. Eu tive a oportunidade na pós-graduação verificar que problemas emocionais trazem lombalgia crônica. São pessoas que não melhoram com a reabilitação, que não melhoram com a atividade física, que precisam de uma abordagem psicológica. Ou seja, o nosso organismo ele é um todo que funciona e envolve as questões emocionais e físicas. Então eu acho que é por aí o caminho para a solução dos nossos problemas. E quem está em casa hoje, está com uma dorzinha no joelho, uma coisa assim, pode alongar, não pode alongar, ela tem que ir no fisioterapeuta antes, tem alguma coisa que ela pode fazer para aliviar essa dor imediatamente? É difícil a gente... No caso da condromalácia, do desgaste articular. Olha, se esse desgaste articular, se esse comprometimento do joelho tiver relação com falta de flexibilidade da musculatura de membro inferior, o alongamento vai ajudar e vai ser
um dos fatores combatidos e que comprometem aquela articulação. Não existe associação científica demonstrada atualmente da falta de flexibilidade do problema articular, de forma direta. Existem outros fatores que são preponderantes, como a saúde da musculatura, questões de força, ativação, porque não adianta só ter força, tem que saber usar o músculo. Então muitas vezes a gente tem que passar por isso. Podem algumas pessoas se beneficiar de um programa de alongamento domiciliar que vai aliviar o estresse sobre aquele joelho. Quem que nunca fez um alongamento de coluna para combater uma dor de coluna? Muitas vezes, se ela for tensional, você vai ter benefício. Agora, se for um problema de hérnia de disco, por exemplo, você pode se comprometer. Então, o auxílio técnico profissional para fazer a leitura daquele problema de joelho é fundamental. Mas eu não posso negar que uma melhora na flexibilidade pode contribuir para um alívio daquele joelho, e qualquer coisa que for feita vai aliviar a tensão pela qual ele está sendo submetido. Mas eu não posso afirmar. Dor no joelho, eu tenho que alongar. Vou dar um exemplo simples. Bailarinos profissionais têm dores de joelho e não são pessoas que precisam alongar. De alongamento, entendi. Então, entendi. Então, pensando assim, para uma pessoa comum, uma pessoa, né, que a gente, atleta amador, a gente começaria com os dois, então você faz o trabalho de reforço muscular e alongamento ao mesmo tempo, ou começa primeiro pelo reforço muscular e depois o alongamento? Não, existe uma ordem, uma coisa assim? Não, eles podem ser concomitantes. E um pode... aí a gente soma estímulo positivo. Se você tem uma musculatura encurtada no quadril, ao redor do joelho, onde quer que for, que tenha relação com aquele problema de joelho, ele vai ser um ponto positivo para achar o caminho da melhora. Quando você entra com a correção da musculatura, a mesma coisa. Você está aumentando os fatores que são negativos, que interferem no joelho. Então, assim, melhora um pouco da flexibilidade naquilo que tem relação com a minha dor. Melhora um pouco o meu parâmetro muscular, que também tem relação com a minha dor. Você está acelerando o seu processo de melhora. E posso ir um pouco além, existem questões estruturais, alterações de marcha. Quem nunca ouviu falar na pronação excessiva, supinação excessiva, a mídia traz muito isso, propaganda de tênis traz muito isso, sou muito questionado sobre isso, também tem relação com os problemas de joelho. Então muitas vezes a gente melhora a flexibilidade, melhora as funções musculares, mas dependendo do nível de comprometimento estrutural que essa pessoa tem, ela vai precisar de uma correção de pé, que tem que ser específica e pontual para aquela pessoa. A pronação, para quem não sabe, supinação é a forma que o pé, como se ele comporta quando a gente pisa no chão, né? Se ele mantém aquele arco do pé, se ele perde esse arco, se ele pisa mais para dentro, mais para fora. Isso, então, são movimentos naturalmente relacionados a qualquer marcha. Vale lembrar o seguinte, o problema são os excessos, a supinação excessiva ou a pronação excessiva. Entendi. Todo mundo prona e todo mundo supina, só que existe um parâmetro de normalidade esperado para os indivíduos, para os sujeitos, e os excessos aqui são possíveis de ser avaliados e que podem trazer algum problema ortopédico. Agora vale lembrar, essas alterações, esses excessos de pronação ou supinação, eles têm que se manifestar num raciocínio em cima do problema da pessoa. Nadadores, por exemplo, com supinação e pronação excessiva, provavelmente não vão ter problemas decorrentes desse tipo de alteração em relação à atividade que eles praticam. A gente tem que fazer uma relação, estabelecer uma coerência entre a atividade física praticada, o indivíduo e a queixa. São corredores? Então eu tenho que ficar atento à marcha. São ciclistas? Então o esporte que a pessoa escolhe pode influenciar essa dor aí, né? Ela pode começar numa água e depois ir para musculação, pode começar num exercício de menos impacto e depois ir para uma corrida, enfim, pode evoluir para isso. Pode. E as pessoas que têm esses problemas de joelho decorrentes quando, por exemplo, você tem uma alteração grave de marcha como um fator de peso na sua disfunção de joelho, muitas vezes a gente começa com uma atividade na água, uma atividade na bicicleta e vai paulatinamente evoluindo a demanda física na medida que esse corpo vai melhorando em termos de estrutura para aquilo que ele se propõe. Então estar atento àquilo que a pessoa quer, aos objetivos dela, é um passo fundamental para que a intervenção seja bem feita, para fugir das receitas de bolo. Eu preciso fortalecer a parte anterior do meu joelho, o quadríceps, para acabar com o meu problema de joelho. Depende. Eu preciso melhorar a minha flexibilidade para acabar com o meu problema de joelho. Depende. Entendi. Interessante, muito bacana.
E as meninas? A menina que tem dor no joelho e usa salto alto, tem problema? Olha, esse é um dos grandes problemas que qualquer fisioterapeuta profissional de saúde apresenta. Mas eu sempre falo o seguinte, muitas vezes É melhor o saltinho plataforma ou o saltinho fino? É complicado, professor, a gente ter uma resposta pronta para esse tipo de coisa, porque olha como é que a situação é difícil. Às vezes a mulher é uma executiva, trabalha numa questão administrativa, numa grande empresa, num posto de direção ou de liderança. Muitas vezes o uso do salto faz parte dessa composição de uniforme, seja lá o que for, da roupa ou da apresentação, não vai ser tão impactante daquele problema de joelho. Por quê? A maior parte dessas pessoas trabalha sentado o dia inteiro, elas não percorrem longas jornadas usando o salto. Então, o salto não vai ser um vilão. Muitas vezes a prática da corrida dela 3, 4 vezes por semana pode exigir muito mais dela do joelho do que o salto. E às vezes... Um saltinho na balada... Aí a dança, a longa jornada, aí sim, aí eu não posso negar que ele pode ser comprometedor e o joelho que sofre vai reclamar no dia seguinte. Para trabalhar, saltinho fino, para ir para balada, um saltinho baixo. Um salto mais baixo, mas vai convencer uma mulher disso, né, professor? Usar um salto baixo para sair é difícil. Mas eu acho que o importante nesse cenário todo é que a pessoa entenda por que o salto compromete e no momento que compromete. Porque às vezes é no início de um combate, de uma disfunção do joelho, que o uso do salto pode ser mais comprometedor, mais agressivo. E às vezes nas primeiras semanas de tratamento você suprime o uso do salto. Mas não quer dizer que vai ser o resto da vida. Ótimo. Na medida que o seu organismo melhora, você pode readquirir o uso do salto. E é importante, não existe, eu não sou favorável da ideia, o salto está abolido da sua vida. A escada está abolida da sua vida porque isso não é a nossa realidade. Isso não é não é coerente com o estilo de vida que a gente tem hoje. Então, eu acho que entender o que está por trás daqueles problemas de joelho e propor essa intervenção com essa suspensão do uso temporariamente, resgate do uso, é importante. Isso é reabilitar. Se a pessoa precisa, gosta ou quer usar o salto, não tem problema. Mas desde que ela entenda, desde que ela colabore para que o sucesso da reabilitação ocorra e que a atividade física não a comprometa, o uso do salto não a comprometa, a prática do esporte não a comprometa, porque hoje o que a gente vive muitas vezes é o seguinte, a identidade com a corrida é muito grande, a minha identidade com a natação é muito grande, com as pessoas que gostam de fazer musculação muitas vezes. Então, assim, não existe a proibição. Eu acho que tudo que é extremista, ele tem que nos chamar a atenção. Você está proibida de usar salto, você está proibido de pedalar, você está proibido de malhar. São coisas incoerentes. Eu já vi muito médico fazer isso. Sim. A pessoa nunca mais pode praticar um esporte dele. Isso é bem relativo, né? Eu já tive caso de paciente médico que falou assim, poxa, você está proibido de subir escada, mas Cristiano, eu acabei de comprar um apartamento, moro no segundo andar e não tenho elevador. E era um apartamento que eu idealizava, que eu sonhava comprar. É uma coisa que não existe. A vida hoje em dia não tem como, né? A pessoa vai num shopping, vai na rua, vai trabalhar, vai, enfim, né? Brincar com o filho. Vai visitar um amigo. Vai, enfim. Em situações que ela vai precisar. E o que eu coloco as pessoas para pensar é o seguinte, o nosso organismo, ele é capaz de adaptações surpreendentes. Por que será que eu vou ter que limitar o uso da escada, de uma rampa, de uma bicicleta, de uma vivência numa academia, porque o meu organismo não pode se adaptar, não pode modificar? É o que eu sempre falo, tem alguma coisa estranha por trás disso. Então, eu sempre levo a pensar, entendo que podem ter casos que as limitações têm que ser maiores, mas não é o que eu vejo regularmente, ou que minha experiência me mostra em atendimento, em vivência de clínica, hospital, ou trabalhando com atleta também não. Então, quem tem dor no joelho não precisa ficar desanimado. Não, nem desanimado, pode ir fazer o seu treinamento, pode cuidar da sua alimentação, perder peso, fortalecer essa perna, alongar e cuidar, levar a vida normal, né? Não tem motivo para não praticar o esporte dela, querer ficar com o corpo, né, sarado, com o corpo em forma. Pode procurar manter o corpo em forma, isso vai colaborar muito para a saúde do joelho. E existe um brocado na medicina, o pessoal muitas vezes fala, na área da saúde, que joelho muitas vezes é um mal da sogra. O que não é verdade, isso a experiência mostra, os estudos clínicos mostram e a vivência mostra. Eu acho que a gente pode abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, para conversar com quem já passou, já teve um problema de joelho, e quem nunca teve um problema de joelho que foi transitório, às vezes no estágio inicial da academia, quando resgatou a atividade física, voltou de umas férias e de repente a dor no joelho veio e foi embora. Mudou a rotina de vida, formou, começou a trabalhar, passou a ficar mais tempo sentado, né? Enfim, aí perde a força muscular, porque parou de fazer
um exercício. E aquele joelho não vai reclamar. E aí o joelho começa a ganhar um pezinho, né? Começa a ganhar melhor, trabalhar muito, vem aquele quadro todo, né? Estresse, que já até abordei no blog, né? Estresse, sedentarismo e má alimentação. Aí ganha peso, perde força muscular e aí o joelho começa a reclamar. Alguém vai reclamar na sua estrutura física. E o que eu entendo por que muitas vezes o joelho reclama? Porque a posição sentada que a gente vive muitas vezes é comprometedora. É um fator de risco que eu tenho que levar em consideração. Por exemplo, análise de estudo que levaram em consideração a profissão de motorista, a incidência dos problemas de joelhos tem relação com o problema na posição sentada. Por que a ergonomia no ambiente de trabalho leva em consideração o alinhamento do joelho? Porque a gente não para de usar o joelho, é só na hora que a gente dorme e depois a gente resgata, usa assim que a gente sai da cama. Ou seja, a gente tá com dor no joelho, vai fazer exercício, a dor ou melhora ou melhora. Ou fica a mesma coisa? Com exercício físico? Com exercício físico. A pessoa tem a dor no joelho e começa a cuidar do corpo, ou qual que é os caminhos possíveis dela? Ela pode, orientada, né? Melhorar essa dor. Sim, eu acho que essa abordagem do joelho, o fortalecimento, a atividade física, o cuidado com o estresse, como você já abordou, e quem já teve a oportunidade de ver o impacto que está no blog sobre o impacto do estresse no nosso organismo, ele traz também consequências físicas. Então, o que eu vejo é o seguinte, muitas vezes o bem-estar físico decorrente de uma perda de peso, de uma melhor relação sua com o seu corpo, muitas vezes está um pouco mais forte, que é muito subjetivo e é muito de cada um, te traz um benefício emocional, te muda a sua relação com o seu próprio corpo na questão física, e isso traz um feedback muito positivo para a sua relação com você mesmo, que contribui, eu não tenho dúvida disso, para percepção diferente dos problemas articulares ou para manifestação deles. Só que ao mesmo tempo, quando você tem esse incutido na sua rotina a atividade física regular, a sua saúde física melhora, a sua saúde cartilaginosa melhora, isso já está mais do que demonstrado, a sua flexibilidade é outra, o seu vigor físico, disposição são outros. Ou seja, a gente entra num ciclo virtuoso muito grande para a nossa saúde no aspecto geral. E envolve as questões do estresse emocionais, as questões físicas, e isso a gente não pode negar. Certo, bacana. Então, eu queria te agradecer ao Cristiano, é um prazer enorme pela participação aqui no blog. Eu acho que está bem explicado aí que quem tem dor no joelho, tem algum problema articular, passa por uma avaliação, uma pequena avaliação antes e deve seguir os seus objetivos, de entrar em forma, perder peso, enfim, de fazer exercício, de modo geral vai melhorar isso daí, desde que exercício bem orientado, né? Cristiano, tem mais alguma recomendação? Não, recomendação não, eu queria só, para finalizar, falar desses mitos, né? Quem tem problema de joelho não pode malhar, quem tem problema de coluna não pode fazer isso, quem tem problema de ombro não pode nadar. Quantas vezes eu vi isso? Eu já fui vítima de problema de ombro, voltei a nadar hoje, estou no cenário competitivo master e eu não tenho mais o meu problema de ombro. Então, assim, existem uns grandes mitos e aí não é culpa de profissional, não é culpa de ninguém. Eu acho que é uma carga social, cultural que a gente carrega muitas vezes, mas que o conhecimento que a gente tem hoje, a busca pela informação, as oportunidades que a gente tem, através de um blog bem feito, através de uma leitura adequada, de bons trabalhos ou de consulta a bons profissionais do esporte, da preparação física, da medicina, da fisioterapia, seja lá qual profissional for, é que vai nos ajudar a combater esses mitos, porque isso não existe. Ninguém hoje precisa ficar sedentário porque eu tenho um problema de joelho, porque eu tenho um problema de coluna, porque eu tenho um problema de ombro. Tá? Então eu acho que um dos nossos papéis é acabar com esses mitos para promover a saúde das pessoas, que a gente precisa. Então, Cris, muito obrigado pela força, o prazer foi meu. Acho que ajudou bastante quem acompanha o blog, quem faz exercício, tem vontade de saber mais sobre o que está acontecendo com o corpo dela. E eu só tenho que te agradecer, velho. Se precisar, estamos nas horas para qualquer outro bate-papo. Obrigadão, amigo. Tudo de bom. Valeu. Até mais. A gente vê na próxima, gente. Tchau.